Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. O objetivo desse vídeo aqui é até para dar continuidade aí ao último vídeo, tá? A gente vai fazer aqui o passo a passo do exercício dado em sala aqui do meu portfólio, né? Que é o meu primeiro HTML, vamos chamar assim, tá? Então aqui eu deixei que eu dividi a tela, né? De um lado que eu tenho o meu navegador com o exemplo, né? Com o objetivo, né? Do exemplo. Desse lado aqui eu abri o terminal para a gente fazer a navegação até a pasta onde está o repositório. Lembrando que a qualquer momento eu posso vir aqui, ó, Explorer, menos, desculpa, errei, Explorer, espaço, ponto, né? Aí eu consigo abrir aqui o Windows Explorer na pasta aonde eu estou, tá? Uma coisa que vocês podem testar em casa é isso aqui, ó. No laboratório parece que está restrito por questões provavelmente de política de segurança, alguma coisa nesse sentido. Mas se eu vier aqui, né, navegar até a pasta de onde eu fiz o clone do meu repositório, né? Aqui, como eu dei sequência ao vídeo anterior do exercício 01, né? Que a gente fez lá no primeiro commit, tá? Se eu clicar aqui com o botão direito, mostrar mais opções, vai aparecer esse item aqui de menu, ó, abrir no terminal, tá? Aí eu já abro o terminal aqui no lugar que eu quero, tá? Então é uma outra possibilidade de fazer isso, tá? Aí eu vou seguir, como eu já comecei navegando aqui pelo prompt, né? Então aqui eu já estou dentro de repositório, se eu der um dir aqui, né, que é um comando para listar o diretório, para vocês acostumarem um pouquinho aí com linha de comando, eu vou ver que está aqui, ó, meu exercício 01, tá? Então cd exercício 01, né, para navegar até a pasta, né, mesmo caminho que eu tinha feito pelo Windows Explorer que eu estou fazendo via linha de comando. E aqui eu vou abrir o VS Code, tá? Code, espaço, ponto. Abrir aqui o meu projeto no VS Code. Tá? Vou deixar ele assim, para ficar mais fácil a visualização. Tá? Então, eu vou partir do projeto que a gente iniciou, né? Vou tentar chegar nesse objetivo aqui, que é o primeiro exercício, tá? Primeira coisa, né? O título da página. Aqui eu botei minha página, só que eu quero mudar para meu portfólio. Meu portfólio. Observe aqui, ó. Primeira coisa, né? Que a gente já tinha feito no exercício passado, né? Colocar essa tag aqui, doctype, né? Que é a tag na qual eu aviso, vamos dizer assim, para o meu navegador que ele vai renderizar um documento, né, HTML5. Tá? É uma declaração aqui de tipo de conteúdo que o navegador vai renderizar. Tá? Aí aqui eu abri a tag HTML, onde fica tudo dentro de HTML, né? Como se fosse uma grande gaveta, vamos dizer assim, onde eu vou guardar os outros componentes ali da minha página. Aqui a tag head é a tag de cabeçalho, né? Lembrando que a tag de cabeçalho é onde ficam os metadados aqui dos meus arquivos, dos meus HTMLs, né? E mais abaixo aqui a tag body, que é onde fica o conteúdo propriamente dito, tá? Então eu já mudei aqui o título, tá? Meu portfólio. Vou abrir ele aqui também no Explorer. Eu vou abrir no navegador também aqui, ó. Para a gente ir vendo como é que tá ficando aqui, né? Ele deu um probleminha aqui de codificação. A gente vai resolver aqui de alguma forma. Esse problema é meio chatinho mesmo, mas vai dar tudo certo. Vou salvar aqui, ó. Ele já até resolveu aqui, ó. Beleza. Então vamos lá. Aqui, por exemplo, eu tenho um título, né, abaixo, né? Eu coloquei aqui o título, tá vendo? Da página que está no cabeçalho, é o título que aparece aqui, ó. Meu portfólio, tá? E aqui agora eu vou mexer no corpo, né, do meu exemplo aqui, tá? Então vamos lá. Primeira coisa que aparece aqui é um título, né? Meu portfólio, né? Que é diferente do título que aparece aqui na página, né? Que aqui eu já até coloquei ele aqui, ó. Só que ele está como minha primeira página. Vou reproduzir aqui, ó, meu portfólio.
salvei. Aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar uma meta, uma tag aqui de... Vou especificar a linguagem, né? O PTBR. PTBR, vou colocar aqui outra meta, especificando o char7, tá? UTF-8. O char7 é o padrão de codificação das páginas, né? Então, toda vez que aparece esse probleminha aqui, geralmente ele está ligado aqui à codificação da página, tá vendo? O TF8 é um padrão de codificação Unicode, né? Onde ele padroniza todos esses caracteres que a gente usa aqui na língua portuguesa, como, por exemplo, o acento, o tio. Então, quando não tem essa tag aqui, o padrão de codificação não é o que a gente usa, então ele dá esse problema de caractere, porque o navegador não consegue identificar que caractere que ele está se referindo quando eu uso aqui o acento. Então, usando aqui o char7, isso tudo deve ser resolvido, beleza? Então, voltando aqui. Abaixo, o que eu tenho? Tenho o meu menu, né? O meu proto-menu, né? O meu protótipo de menu, que depois, obviamente, a gente vai melhorar ele aí com o uso de CSS, né? Mas essa aula aqui, o objetivo é reproduzir apenas o HTML. Deixa eu começar aí o meu primeiro HTML, tá? Então, como que eu insiro uma lista ali, tá? Com a tag UL, eu defino que eu vou ter uma lista não ordenada, né? Conforme foi até dado em sala isso também. E o li, barra li é cada item da lista, tá? Aqui eu estou definindo que eu vou ter uma lista, tá? Se eu vier simplesmente aqui, ó, deixa eu até apagar para vocês aqui, ó, e der o F5, não aparece nada, porque não tem item na minha lista, tá? Então eu vou voltar aqui com os itens, né? O li barra li, né? Que é o list item barra list item, estaria. E vou colocar aqui, ó, home page, tá? Aí eu vou cortar, vou copiar e colar duas. Tá? Aqui eu vou ter o website 1, né? Eu vou ter o website 2, né? 1, 2. E aqui eu vou ter o website 3. São os três itens que aparecem aqui no menu, né? Então, da F5 apareceram os itens, né? Só que observe que eles são links, né? São links que ainda nem existem. Tá? O home já linka com ele mesmo, né? Com a página do HTML. O website 01 linka com uma página chamada website01.html e assim por diante, né? 2 e 3, tá? Então, como é que a gente vai fazer isso? Eu vou usar a tag de link do HTML, que é a tag A. Então, aqui eu vou colocar aqui, ó, A, tá? Atributo de tag href igual, tá? Ele já até completou o A barra A. E eu tenho que sempre colocar, lembrar que eu tenho que abrir e fechar o link após a palavra, né? Após os caracteres que vão ser usados como link, né? Ou imagem, etc. Aqui no caso é home, né? Então, só de eu salvar aqui, ele já vai criar aqui vamos dizer assim, uma visualização de link padrão do HTML, que é sublinhar ele e colocar ele numa cor diferente, tá? Esse é o padrão. Só que se eu vier aqui, ele não linka com nada ainda, né? Aí eu vou colocar index.html. Aqui não vai fazer diferença, porque ele vai ficar na mesma página, mas a gente vai ver qual que é a diferença agora. Index. Tá? Já até reconheceu o ponto .html. Tá? Aqui, eu vou criar um link para cada site desse aqui, ó. href é o mesmo, segue sempre o mesmo padrão, tá? Barra eu levo ele para depois da palavra, né, que eu quero usar como link. Mesma coisa, href. E aí vou repetir aqui isso para todos os links. Eu vou ter que fazer o contrário aqui, ó. Vou colocar que já está na área de transferência. Tá, perfeito? Então, ó, tem que tomar cuidado com o autocomplete dele, senão ele acaba adicionando no lugar errado. Aqui também eu apaguei sem querer o website. Tá? Então vamos ver como é que está aqui agora.
Então, ó, perfeito. Ele transformou todos os itens aqui da minha lista em links, né? Só que aí sim, se eu clicar aqui, ele não vai para lugar nenhum, tá vendo? Porque eu não coloquei nenhum link aqui. Então eu vou colocar aqui, ó, website 01. Vamos supor que tem um website 01.html. Website 02.html. Website 03.html. Vou salvar, tá? Aí aqui ele vai tentar alcançar o link, tá vendo? Só que ele não vai conseguir porque a página ainda não existe. Se vocês verificarem o erro aqui, ó, file not found, tá? Então ele não está achando a página. Vou voltar aqui. Mesma coisa para o 2, mesma coisa para o website 3, tá? O home aqui ele vai funcionar, obviamente, né? Até porque ele vai ficar na mesma página. E aí como é que eu vou criar as outras páginas, né? Então eu vou criar aqui umas páginas vazias aqui só para a gente ter uma referência de link, tá? Então a primeira página vai chamar website 1. Vou criar o website 2 e vou criar o website 3. Então agora eu tenho páginas, tá? Ok. Só que o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse menu aqui, vou pegar tudo que eu tenho aqui, tá? E vou reproduzir para as outras páginas, para facilitar aqui a minha vida. Vou colocar aqui, ó. Tá? Só que aqui eu vou chamar o título, em vez de chamar meu portfólio, eu vou colocar o título de website 1, tá? Porque eu estou na página website 01.html. Eu vou colocar o título dessa aqui para website 02, que eu estou na página website 02 HTML, e o mesmo vale para website 03. Tá? Então percebam que eu copiei também aqui o menu. Então agora eu vou conseguir navegar por essas páginas. Eu estou aqui na home, então eu cliquei website 1. Ó. Ele navegou para website 1.html. E aí o título mudou. Se eu navegar aqui para o website 2, mesma coisa. Website 3, eu volto para homepage, tá? Que é o index.html do meu portfólio. Tá? Então, até aqui está tudo ocorrendo como deveria. Né? Se eu vier aqui na página que está hospedada já aqui no GitHub Pages, né? Eu clicar aqui no website 1, ele vai para um website 1.html, eu não tinha colocado nenhum título, não tinha deixado o mesmo aqui. E assim por diante, o website 2, o website 3 aqui, se eu clicar eu volto para a homepage. Então está pronto aqui o nosso menu, tá? HTML puro ainda. Então, seguindo aqui, eu vou ter aqui a minha imagem, né? Que vai ser que eu estou usando aqui esse avatar, né? Eu vou baixar ele aqui, vou usar ele mesmo. Mas obviamente vocês podem colocar a foto de vocês, né? Se for o caso. Ah, vou até mudar o nome dele para ficar um nome mais fácil. Vou colocar assim, um avatar.svg. SVG, tá? Que é um tipo de formato, não é propriamente uma imagem, é um formato vetorial, mas os navegadores modernos reconhecem ele aqui. Tá? Então, ele está lá na minha pasta download, né? E aí já estou começando a estruturar o meu projeto, né? Eu já tenho outras páginas aqui, além do index. Eu vou adicionar aqui uma pasta, tá? Para armazenar as minhas imagens, para ficar o projeto organizadinho. Tá? Então, toda imagem eu vou adicionar aqui dentro. E aí, como é que eu faço isso, né? Eu vou aqui no Windows Explorer, já estou com ele até aberto aqui, que eu tinha aberto, né? Pelo comando Explorer espaço ponto. Então, vou entrar na pasta de imagens e vou jogar a pasta que eu salvei aqui dentro, né? Vou abrir uma abinha aqui no Downloads. Aqui o atalhos, Downloads, Avatar. Eu vou copiar aqui e jogar aqui dentro. Tá? Então agora eu tenho uma imagem aqui dentro chamada Avatar. Ela está aqui dentro. Tá? Se eu clicar duas vezes aqui, eu inclusive consigo ver ela dentro do VS Code. Tá? E aí eu vou adicionar aqui uma imagem, né? Abaixo do menu. O menu está aqui. Então aqui, observe que a gente está bem
no básico do HTML, né? A gente não está fazendo nada demais por enquanto aqui, né? Ao longo das aulas, obviamente, a gente vai fazer isso aqui, ter uma cara, vamos dizer assim, mais profissional, mas por enquanto a gente está indo passo a passo para que a gente consiga aí entender como é que se faz o HTML do zero, né? Como é que funciona aí o HTML, tá? Então, para a imagem, eu uso a tag img, tá? img, fácil de lembrar de images, e eu tenho um atributo nela chamado src, de source, né, de fonte, aonde que eu vou buscar essa imagem. E aí eu vou usar aqui o caminho relativo, né? Ou seja, se eu estou aqui, estou na raiz, da raiz eu tenho um diretório chamado img, e dentro do img eu tenho um avatar.svg. Então eu vou reproduzir esse caminho relativo aqui, ó. IMG ele já até autocompleta, tá vendo? Avatar.svg. Então o VS Code facilita bastante a vida aí da gente, tá? E vou fechar aqui a tag IMG. Vamos aqui, ó. Aí, apareceu, né, a imagem aqui, né, do meu avatar. Só que ficou gigante, né? Aí como que eu faço para ela ficar mais ela ficar nesse tamanho, né, que está aqui o exemplo, né? Ficou bem pequenininho aqui, tá? Aí eu vou usar aqui um outro atributo, que é o atributo style, né? Que é um CSS inline, a gente chama, né? Ele é um CSS adicionado na própria tag, tá? Então, assim, não é a melhor maneira ainda, mas a gente vai passo a passo chegar nas melhores práticas. E começar. Então, dentro do atributo style, né? Essa lei de style, eu consigo adicionar aqui declarações CSS, como por exemplo o width, que é a declaração de largura, né? Qual que é a largura que eu quero na minha imagem? Ah, eu vou colocar aqui 20% da tela, tá? Então eu tô ditando aqui, estou declarando um atributo proporcional ao tamanho da página, tá? Eu poderia especificar em pixels, tudo bem, mas aqui eu quero deixar ele mais responsivo, vamos dizer assim. Ele vai sempre valer 20% dependendo da resolução que você usa. Tá? Vou fechar aqui, vamos ver o que aconteceu. Então aqui ele já conseguiu diminuir, vamos dizer assim, né? Tanto que se eu aumentar aqui a resolução, ele aumenta um pouquinho, que ele vai estar sempre em 20% aqui da tela. Tá? Isso aí dá uma certa responsividade aí, inicial para a página. Mas mesmo assim, eu ainda achei que ficou grande, né? Em relação a esse que eu estou vendo aqui de exemplo. Então, vou colocar aqui 10%. Ah, já ficou mais parecido. Ficou idêntico, inclusive. Né? Tinha usado 10%. Lembrando que eu não tô olhando para o código-fonte aqui, eu tô olhando o exemplo e fazendo aqui ele do zero. Ok? Tá? Então, resolvida a imagem, né? Eu vou agora partir aqui para o objetivo profissional, tá? Que nada mais é do que um título, né? Ele é um H1. Aliás, ele não é um H1, né? Porque ele é um pouco menor. Observe que ele é um pouco menor aqui que o título principal da página, né? E para eu fazer o documento ficar formatado aí de forma hierárquica, de forma elegante, vou usar aqui um H2. Vamos ver o que acontece. Aqui eu vou colocar o meu objetivo profissional, tá? Vamos ver como é que ficou aqui, ó. Aí, era isso mesmo, ficou até exatamente, era um H2 que eu tinha usado mesmo, tá? O objetivo profissional, obviamente, né, vocês vão fazer aqui uma descrição do objetivo profissional de vocês, expectativas de carreira, né? E eu vou colocar isso dentro de um parágrafo, tá? Um P barra P, né? Que é o abre e fecha tag de parágrafo, tá? Aí eu vou copiar esse texto aqui, tá? Que é um texto é, usado aqui, né? Para preencher espaço, né? Vamos dizer assim. E quando a gente está fazendo um site, o pessoal usa muito esse lorem ipsum dolor, né? Que é um texto em latim e você encontra ele aí na internet, até geradores dele em tamanhos diferentes. E o texto não diz muita coisa, tá? Mas é só para a gente ter aqui um protótipo texto. Então já apareceu o parágrafo aqui, ó. Parágrafo resolvido, tá? Aqui eu tenho um outro parágrafo, né? Um outro título com
os dizeres aqui, habilidades profissionais, onde embaixo dele eu vou ter uma tabela, né? Tabulando todas ali as minhas habilidades, tempo de experiência e nível que eu tenho em cada um. Ah, então vamos fazer aqui, vamos colocar um outro H2, que é para colocar o título, né? O objetivo opcional, tá? Aí embaixo eu vou colocar uma tabela, tá? E aí como é que eu faço a tabela, né? A tabela é composta de é uma estrutura um pouquinho mais complexa, né? Então, table barra table aqui, ele vai definir a tabela, tá? Se eu voltar aqui, a tabela ainda não aparece, mesma lógica da lista. Porque eu preciso ali definir as células dela, tá? Aí, embaixo de table barra table, eu tenho que ter linhas, né? Eu começo sempre a tabela pelas linhas, depois especifico as colunas, tá? Linha vezes coluna. Então aqui, TR, né? De table role, são as linhas. Eu vou criar as linhas de cabeçalho, tá? As colunas de cabeçalho, né? Elas são dadas pelas tags TH, tá? Que é de table head, né? O cabeçalho da tabela. Então aqui são as colunas, tá? Então aqui eu vou criar 3 colunas, ó. Vou cortar e colar aqui, ó. 3 colunas de cabeçalho. Então aqui, ó, o TR é essa linha, né? Eu tô até grifando ela aqui no vídeo. Cada linha dessa aqui tem que estar dentro de um conjunto de tags, né? TR, abre TR, fecha TR. E agora eu estou especificando as THs. O TH é cada coluna, né? Cada célula aqui de cabeçalho, tá? Então, eu vou colocar a primeira aqui, ó. Habilidade. Tempo de experiência, não é isso? E nível. Salvei. Vamos ver se já aparece alguma coisa. Olha lá, tá lá. Habilidade, tempo de experiência e nível. Beleza? Então, vamos fazer as demais linhas. Aí vou fazer mais uma linha aqui, ó. Só que a diferença agora vai ser o seguinte. Como eu já não estou mais no cabeçalho, no lugar de TH, né, Tablehead, eu vou colocar um TD. Tá? Que é a mesma coisa, mas aí o HTML não vai identificar como cabeçalho. Ele vai formatar um pouquinho diferente os dois, né? Vou colocar aqui, ó, HTML5. Um ano, né? Para cada linha que eu estou fazendo o conteúdo, né? Aí só cortei e colei para facilitar aqui, ó. Um ano, tá? E o nível intermediário. Ah, fui lá para ver como é que ficou. Ah lá, beleza, já criou aqui uma linha, tá? Tempo de experiência 1 ano, nível intermediário. Ok? Percebam que ele formatou um pouquinho diferente. Por padrão, ele formata o TH, né, os THs aqui, né, em negrito, e as demais células que não estão no cabeçalho da tabela como texto comum, né, texto simples. Então vamos fazer as demais aqui. Tá? Vou cortar e colar para facilitar. Todo mundo pode fazer isso, obviamente. Aqui é CSS. Tá? 1 ano, intermediário também. E a última linha aqui é JavaScript. 6 meses. Básico. Ok? Aí, criou-se as tabelas, né? Criamos, né? Não criou-se, né? Não criou-se, se criou sozinho. Então, agora a única diferença que vocês estão vendo aqui de um para o outro é que aqui, acho que está repetido o objetivo profissional. Faltou aqui, ó, habilidades, tá escrito habilidades profissionais. Deixa eu corrigir o título. Os profissionais, tá? Então, beleza. A única coisa, né, que está diferente aqui é porque essa tabela aqui tem linhas, né? E essa aqui não tem. Tá? Então, como é que a gente vai fazer isso? Vamos adicionar aqui as linhas das tabelas. Aí lá no head, né, no cabeçalho do HTML, eu vou inserir a segunda forma da gente fazer, a gente adicionar um CSS dentro de uma página HTML, com a tag style/style. Notem
que essa tag aqui, ela tem a mesma, ela é escrita da mesma forma do atributo style, né, que está aqui no ING, na tag ING, que a gente usou para redimensionar a imagem, tá? Então, é só para a gente ver aqui a segunda tag. Aí, como é que eu vou fazer para essa tabela aqui ter bordas? Tá? Então, eu vou inserir aqui o que a gente chama de seletores, né? São seletores CSS. O seletor ele serve para buscar algum objeto aqui dentro do DOM, né? Do HTML, da estrutura do HTML. Tá? Então, tudo que eu buscar aqui de HTML, ele consegue inserir um estilo lá. Tá? Se eu colocar, por exemplo, ó, TR, vamos colocar primeiro a TR. Seletor TR. Aí eu abro e fecho aqui essas chaves, né? E aí eu coloco ali, ó, border, olha, já tá até border igual a 1 pixel e vou dizer que é sólido. Solid, eu posso botar uma cor também, tá? Eu vou botar aqui um $000, que é o preto, tá? Ele até aparece aqui para mim. Porque na verdade o código hexadecimal dele, né, de cor são 6 dígitos, né, em hexadecimal. Só que aí, quando eu coloco só 3, o navegador entende que aquilo ali é porque tudo se repete, né, no caso. Então eu posso simplificar aqui a cor preta com hashtag 000, tá? Aí eu vou lá olhar como é que está meu portfólio. Vamos lá. Ó, não aconteceu nada, tá? Porque TR, eu errei, que na verdade eu queria colocar TH, tá? Então ele pegou, né, todo mundo que tem TH e adicionou aqui uma borda de 1 pixel sólida, tá? Então, só que você está vendo que eu não quero que isso aqui aconteça só no TH. Eu quero que aconteça no TD também, né? Então, o que eu faço aqui, ó? TH, vírgula, TD, né? Ou então, ou seja, eu seleciono todo mundo que tem a tag TDH, né? Todo mundo que tem a tag TD e aplico esse estilo aqui CSS. Ficou todo mundo agora com a borda aqui, beleza? Só que a borda tem um problema, ela tem um espacinho aqui, né? Ela tem um espacinho entre as células. Eu não quero isso. Né? Tá vendo que no meu exemplo aqui eu não tenho aqui o espaço entre as células, né? Então como é que eu vou fazer isso? Border, colapse, né? De colapsar, colapse. Tá? Vamos aqui ver o que acontece. Tem alguma coisa errada. É porque eu devo ter que adicionar aqui o seletor table. Aí, pronto. Faltou o seletor table aqui para dizer que todas as células todas as bordas da tabela devem se colapsar aqui em uma só. Perfeito? Então, com isso aqui, né, a gente encerrou o exercício. Vamos fazer o commit das alterações no projeto. Né? Lembrar que é para a gente ter sempre aí um backup no repositório remoto. Né? Então, vamos lá. Mesmos passos. Né? Primeiro, eu verifico se está tudo ok com o git status. Aí, beleza, ele está dizendo, ó, foi modificado o index HTML, tá? Foi adicionado aqui, ó, alguns arquivos que não estão versionados, né? A pasta IMG, tá? E o que está, né, os website 01, website 02, website 03. Perfeito? Então, vamos aqui, ó, git, vamos adicionar todo mundo ao stage, né? A área intermediária. Staging, né?
Adicionei todo mundo. Ele tá me dando um warning aqui no avatar.svg. Sempre dá algum problema, né? Vocês já perceberam que nada é perfeito, nenhum fluxo é perfeito, sempre dá um probleminha ou outro. A gente tem que saber ter habilidade com resolver esses problemas. Tá? Mas aqui eu vou usar o git status de novo para ver o que aconteceu. Ó, ele reconheceu, ele deu um warning aqui na cópia de trabalho, tá? Que vai ser alguma coisa vai ser substituída, tá? Pelo CRLF na próxima vez que o Git, né? Vamos dizer assim, touch this, né? Ele encontrar esse problema, beleza? Só um warning, não é erro, então não tem problema. Mas ele adicionou todo mundo aqui, tá? Ele adicionou todo mundo aqui ao stage. Então agora eu vou fazer o commit. Commit -n a mensagem de commit, né? Lembrando. Posso escrever qualquer coisa entre aspas, mas aí eu vou colocar uma mensagem evolução do exemplo de portfólio. Vamos botar melhor. Evolução do portfólio. Comitei, se eu der o git status de novo. Aí tá beleza. Tá tudo comitado. E agora eu já posso fazer o git push. Aí, deu tudo certo, né? Se eu voltar aqui no meu, né, aqui no meu exercício 1, né, quando a gente parou no vídeo anterior, só tinha aqui o readme e o index, né? Agora eu já posso atualizar ele, já vai aparecer tudo que eu fiz aqui, ó. O index, o website 01, 02, 03 e a pastinha de imagem já está aqui o SVG aqui. Então, terminamos aqui o exercício e até a próxima. Valeu!